Fala pessoal, professor Paulo, professor de filosofia, de sociologia. Hoje, na aula de sociologia que a gente vai ter, a gente vai falar sobre partidos políticos, né? Então, uma aula aí dentro da temática da sociologia, né? Muito importante para o nosso entendimento da nossa realidade, de como é que a gente entende ah, essas questões políticas, né? Ah, professor, eu sou obrigado a saber disso? Obrigado ninguém é, mas é uma temática que costuma ter questões que envolvem esse lado da questão política dentro da prova. Então, eu acho legal a gente abordar essa temática, né? Algumas semanas atrás eu vi a cantora Anitta, né, falando que nunca teve aula disso na escola, né? E eu acho legal, dentro da sociologia, a gente entrar em alguns assuntos, né? É claro que quem for para a área de direito, quem for para a área de humanas, vai ver isso muito mais, né? Mas eu acho legal a gente entrar nos alguns assuntos que são importantes para a nossa estrutura como cidadão, né? Então, a gente entender como foi a nossa última aula de democracia, né? A história da democracia, os tipos de democracia que a gente tem, né? A gente entender de partidos políticos, a gente entender como é que funciona o voto no nosso país, tá? Sem nenhuma ideologia, sem falar de pessoas ou de partidos, se um é melhor ou pior que o outro, não. A gente vai tentar entender nessa aula como é que funciona a questão dos partidos, ao longo da história, como é que isso se construiu e como hoje em dia funciona em alguns países e principalmente no Brasil. Tá legal? Não é um assunto que demanda, não é um assunto denso, tá? É um assunto tranquilo que a gente pode aos pouquinhos aí explicando e fazer com que, se você não conhecia essa temática, passa pelo menos ter uma visão mais interessante desse assunto, tá? É um assunto importante para a nossa vida, tá? Para as pessoas que falam que política não é importante, política é muito importante, porque política ah, ah, embarca todo o nosso cotidiano de vida, né? Tudo que a gente vive é uma ação política, vem de ações políticas, né? Então, a gente entender como é que funcionam os partidos, como é que funciona o voto, né? Como é que é dividido o Congresso Nacional, como é dividido o Senado Nacional, né? O que é Câmara Municipal, o que é um deputado estadual. Isso é muito importante e a gente, ao longo das aulas de sociologia, a gente vai dar um destaque para isso aí. Mas hoje a gente vai ver a questão dos partidos políticos, tá? Partidos políticos, vou compartilhar aqui com vocês, partidos políticos, eles estão dentro aí de uma visão de um sociólogo fundamental aí, que a gente já viu, que é o Max Weber. Né? Weber, lá atrás, lá após Revolução Industrial, né? ele já entendia partido político que já existia, tá? Então ele começa... Lembra que esses caras procuram analisar a sociedade de uma forma mais específica, né? É aquele campo de estudo das ciências sociais, um campo de estudo novo, né? Então, o Weber, ele já vê o partido político como uma associação que visa um fim deliberado, seja ele um objetivo como realização de um plano, com intuito materiais ou ideais, seja pessoal, isto é, destinado a obter benefícios, poder, para os chefes e adeptos, ou então voltado para todos esses objetivos conjuntamente. Então, o Weber, há muito tempo atrás, ele já estava olhando esses partidos políticos, né, como um local onde as pessoas tinham objetivos, tá? Objetivos materiais. Ah, professor, ele já está falando de corrupção? Sim, né? Em alguns momentos sim, mas também objetivos ideológicos, né? Então, se o cara tinha uma ideologia mais
progressista, ele entrava num partido mais progressista. Se ele tinha uma ideologia mais voltada para o trabalho, para as causas trabalhistas, ele entrava, se associava ou criava um partido mais trabalhista. Então, o partido, na verdade, ele expressa ali muito do pessoal, né? Lembra que o Weber analisava muito isso, como o pessoal pode influenciar na questão social. Então, é, essa questão do Weber traz a gente analisar um pouco mais essa questão partidária. Então, a existência de partidos políticos está inserido num contexto democrático. Está aqui o segundo ponto. Por que isso, professor? Galera, para você ter partidos políticos, é possível ou é necessário que você esteja inserido numa questão democrática, né? Agora, há regimes ao redor do mundo, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que não tem muita questão de democracia, mas tem partidos únicos, partidos políticos. O próprio Brasil, quando viveu um período de exceção, de 1964, né, que é chamada da ditadura civil-militar, né, o Brasil não estava num regime democrático, mas ele tinha dois partidos políticos, que eram o MDB e o Arena, né, que davam a esse governo uma chancela ali, um ideal de democracia, né? Mas, enfim, a questão partidária, a questão livre partidária, ela tem que, para existir, né, é necessário você estar num regime democrático. Tá legal? Vamos lá, vamos continuar aí. O direito político nos possibilita a participação direta na política. Então, a gente tem direitos e deveres dentro da sociedade de acordo com a Constituição, né, que nos é, aqui no Brasil, no caso, é a Constituição Cidadã de 1988. Tá? Então, esse direito, essa participação política, né, nos é concedida. É claro que tem uma idade específica para eu me filiar a um partido político, tem uma idade específica para eu votar, que no caso no Brasil é 16 anos, e cada cargo, acho que presidente da República, você só pode ser depois dos 35, para ser um vereador você pode depois dos 18, né? Então, tem essas questões. Então, a gente tem direitos de participar. É claro que você, hoje, com leis de ficha limpa e tudo mais, você só pode participar se você for um cidadão que não tem ali nenhum problema com a justiça, tá legal? Muitas das vezes o objetivo do partido está implícito no nome, né? Dá para a gente perceber, por exemplo, Partido dos Trabalhadores, né? O objetivo do partido, no caso, né, estaria ali implícito no nome. Partido Social Democrata, ou PROS, Partido Progressista. Então, assim, normalmente o objetivo do Partido Comunista, né, Partido da Causa Operária, a gente vai ver aí que o Brasil tem um monte de partidos, né? Se eu não me engano, são 33 partidos. Depois eu dou uma olhada aqui. Tá? Então, assim, tem lugares que tem 2 partidos, tem lugares que tem um partido, e é isso que a gente vai estar analisando nessa aula. A sua concepção de partido, né, sublinha o caráter associativo e a multiplicidade de motivações do partido. Então, cada partido tem objetivos específicos, né? Então, eu sou um cara extremamente progressista, eu gosto de lutar pela luta do operário, tal. Eu vou me filiar num partido que não tem essas convicções, né? Num partido que visa outras convicções. Então, cada partido e seu caráter associativo é o que as pessoas se associarem a ele estão dentro dos objetivos pessoais de cada um e o objetivo do partido. Se essas coisas se batem, né? Então o cara se associa ali dentro do partido. Tá legal? Vamos lá. Então, assim,
para a gente entender ao longo da história, né? Ao longo da história, a gente precisa entender quando é que esses partidos surgiram, quando é que essas associações políticas começaram a surgir, né? Então a gente tem aí algumas questões históricas, né, que vai começar principalmente lá na Inglaterra, tá? A Inglaterra a gente sabe que é uma democracia, é uma monarquia parlamentar, né? Você tem um primeiro-ministro, você tem um parlamento e você tem uma rainha. Mas, na verdade, quem manda mesmo no regime ali é o primeiro-ministro, né? Junto com o parlamento. Que a gente vai ver como é que se compõe o parlamento, isso aí numa aula mais futura. Tá legal? Então, o primeiro partido da história aí, que na verdade não era muito bem um partido, tá legal? Foi aquele momento ali no século XVIII, século XIX, principalmente ali pós-Revolução Francesa, né? Os partidos políticos funcionavam de modo muito primitivo, eram liderados pela essa burguesia emergente, queria esse poder político, né? E por influentes aristocratas locais que representavam os candidatos aos cargos eletivos e financiavam essas campanhas. Então você não tinha um partido político, você tinha pessoas, né, que tinham um certo poder, que financiavam pessoas ali para cargos locais, tá legal? Mas já era uma forma de reunião ali de ideologias, de associações, né? Você não tinha nomes para aquilo ali, tá legal? Depois, a gente já no século XIX, né, a gente vai ter já partidos de organização de massa, tá? Partidos que vão defender o trabalho, tá legal? E o trabalhador. Vão ser partidos que vão lutar por causas trabalhistas, tá? Então, buscavam respaldar os trabalhadores, os problemas sociais, organização de sindicatos, né? Em um momento pós-revolução industrial é onde, na verdade, o Weber está analisando, né? Então, esse surgimento desses partidos num contexto ali pós-revolução industrial, né? Partidos que vão se unir, associações que vão se unir para defender o direito do trabalhador politicamente, tá legal? Depois a gente vai ter aí o partido eleitoral de massa, que são os partidos que a gente entende hoje. Professor, mas é eleitoral de massa? Sim, são partidos que visam buscar o que? O voto dentro das massas da população, né? Então ele vai surgir após a implementação do sufrágio universal. E, professor, buguei. O que é sufrágio universal? Sufrágio universal é o voto universal, que nem sempre existiu, né? A gente tinha, durante muitos anos, aí, o voto censitário, só voltava alguns tipos de pessoas. Agora, depois que surge esse voto universal, esses partidos eleitorais de massa vão buscar o quê? Integrar o maior número de pessoas na vida política. Esses discursos desses partidos eram voltados para o povo e até hoje. Tá? O partido, seja ele qual for, seja ele qual a ideologia dele, esse discurso dele ele vai voltar para o povo, porque ele quer angariar votos. Que só através do voto esses partidos fazem suas composições políticas. Elege um presidente da República, elege um governador de estado, elege um prefeito de cidade, elege a nível municipal vereador, a nível estadual elege deputado estadual, né? A nível nacional elege deputado federal, senadores, né? Então, essas composições políticas elas estão voltadas para os discursos para o povo, porque somos nós, aqueles que temos o direito do sufrágio universal, de colocar esses caras no poder, né? Vamos lá, vamos seguir aí. Classificação ideológica desses partidos políticos, tá? É algo que hoje a gente vê como muito polarizado as coisas que estão acontecendo hoje, né? Então, o cara que é de esquerda é chamado de esquerdopata, de comunista, de socialista. Na verdade, as pessoas nem sabem muito bem o que é isso, né? A gente viu lá em Marx que o socialismo e o comunismo fazem parte de algo
parecido, mas são coisas diferentes, né? São estágios do desenvolvimento que Marx pregava diferentes. Mas, enfim, a gente tem hoje essa guerra ideológica de direita, de esquerda, de extrema direita, de extrema esquerda, de centrão, né? Professor, eu escuto essas coisas na TV, eu não entendo nada. O que é isso? Da onde vem isso? Da onde vem essas nomenclaturas? A gente vê isso aqui agora, fácil, tranquilo. Lá na Revolução Francesa, né, a gente tinha chamadas convenções nacionais, tenho certeza que vocês viram isso na aula de história, né? E lá nessas convenções nacionais, lá nessas reuniões parlamentares da Revolução Francesa, né, eu acredito que eu tenha colocado até uma foto aqui, né? Ó, lá nas assembleias legislativas lá da França revolucionária, né? Você tinha essas reuniões de políticos, né? Então você tinha os girondinos, né? Que está até em outro idioma, e os girondinos que sentavam à direita nesse parlamento. Você tinha os jacobinos que sentavam à esquerda do parlamento, e você tinha os pântanos que sentavam no centro, tá legal? Mas, professor, o que isso representa? O que tem a ver com direita, com esquerda, que a gente tanto debate hoje, né? Esses jacobinos, esses girondinos e esses pântanos, né? Os girondinos que sentavam à direita lá na convenção, né? Lá no parlamento, né? no parlamento francês, eles tinham umas ideias voltadas mais à conservação da ordem dentro da França. Tá? Essa ordem ela é instituída de quê? De valores tradicionais. Eles não eram muito a favor das mudanças. Tá? Eram leais à religião e ao imperador francês. Né? Então, esse ideal de direita, esse ideal mais conservador, vem muito desses girondinos franceses. Então, quando o cara tem uma postura política mais conservadora, mais voltada para valores tradicionais, a questão da religião, da família e tudo mais, a gente chama esse ideal de direita, pela posição dos girondinos lá na Assembleia Legislativa da França. Tá legal? Agora, na esquerda vão se reunir o quê? Os jacobinos. Os jacobinos vão estar reunidos na esquerda. Quem eram esses jacobinos? Eles eram os partidos contrários ao imperador na França. Eles eram partidários de quê? De uma mudança da república. Eles defendiam ideais de transformação. Tá legal? Então, eles iam contra aquela estrutura que estava modelada ali. Então, se chama hoje as pessoas de esquerda aqueles que vão contra ou defende ideais mais radicais de transformação. Tá legal? É claro que esse pêndulo aí, essas questões, hoje ainda tem a direita, claro, tem também muitas das vezes ideais de transformações, a esquerda também tem ideais, às vezes, de alguns valores tradicionais, mas eu estou falando basicamente para a gente entender, né, da onde vem essa nomenclatura. E o centro, galera, esses pântanos lá da Assembleia Legislativa Francesa, né? Esses caras, até hoje, eles agem da maneira que é mais conveniente. Se a coisa tá boa para o lado da direita, esse centrão aí tá indo para o lado da direita. Se a coisa tá melhor para o lado da esquerda, esse centrão faz acordos com a esquerda. Tá? Até hoje é assim, esse centrão é aquele cara que vai para onde a maré está correndo. Tá legal? Ele não se denomina nenhum dos dois lados. Tá? Agora, professor, esse negócio de extrema direita, de extrema esquerda, né? Não existe extremo centro, tá? São partidários, às vezes, da direita, que levam esses valores da direita a um nível muito extremista. Tá legal? Então, extrema direita aí, a gente tem esses caras prezando alguns ideais da direita, né? Levado ao radicalismo. Então, a gente tem na história aí o partido nazista, que era um partido de extrema direita,
o partido italiano de Mussolini, que era de extrema-direita. A gente tem Getúlio Vargas no Brasil sendo um extremista-direita. Tá? Agora, você tem também a extrema-esquerda, que é a mesma coisa. É o ideal da esquerda de uma forma mais radical. Os próprios jacobinos, né, quando tomam o poder na França, na Revolução Francesa, eles eram de extrema esquerda, eles levam o ideal da esquerda a um nível muito alto. A gente tem outros governos de esquerda, por exemplo, o governo de partidos comunistas ao longo da história, né? O Partido Comunista da União Soviética, né? Ou o Partidos Comunistas da Coreia do Norte, né? Então, assim, você tem algumas extremas esquerdas aí ao longo da história também, tá? Então, só para a gente entender melhor, ideologia, o que é ideologia? São ideias, né? E ideologias de partidos políticos, cada partido político entra dentro de uma ideologia dessa. Um partido é de direita, um partido é de centro, um partido é de esquerda. Tá legal? E dentro dessas denominações, a gente tem muitas ideologias dentro de cada partido. Tá legal? Espero que vocês tenham entendido. Mas vamos lá, vamos seguir aí. Agora, sistemas partidários. Como é que funciona isso, professor? Eu já entendi que existem partidos políticos, né? Eu já entendi que cada partido político tem sua ideologia, ele pode ser de centro, ele pode ser de esquerda, ele pode ser de direita, cada um, né? Essa nomenclatura vem lá das assembleias legislativas francesas, né? Mas o sistema partidário, o que é isso? Isso aí vai depender, gente, do país que a gente está estudando, né? No caso do Brasil, o sistema partidário brasileiro permite um monte de partidos. Tem países no mundo que só permite um partido, tá? Tem países no mundo que permitem dois. Então, de acordo com cada local, a gente vai ter um sistema partidário diferente. É como vai funcionar essa eleição, como é que a gente vai votar, né? Se eu tenho uma diversidade de partidos, diversidade de ideologias de partidos, né? Ou se eu tenho um partido só, e é aquela ideologia, pronto, acabou, ou se eu tenho dois partidos que basicamente têm dois tipos de ideologias. Tá legal? É isso que eu queria que vocês entendessem. Mas vamos lá, vamos com calma aqui. Então, sistema partidário vai ser essa interação entre as organizações eleitorais em relação à competitividade. Se eu tenho um partido, essa competitividade vai ser dentro desse partido. Elegibilidade, né? Como é que eu vou eleger esse partido? Né? Alternância de partidos, dependendo da constituição de cada país. Tá legal? Sempre lembrando disso. Quem comanda essa estrutura é sempre a Constituição do país. Tá? Em primeiro lugar, então, o primeiro sistema partidário que a gente tem é monopartidário. Tá? Em alguns países é legítimo, visto como algo positivo. O professor não sabia que existia isso. Só um partido? Então as pessoas não têm direito a votar, a ter... Não. Né? Pode ser até que votem, na maioria das vezes nem votam. Esses partidos vêm de regimes, às vezes, mais ditatoriais, mas sim, alguns outros partidos você vota naquele único partido. Tá? Então você só tem políticos dentro de um partido. Eu botei aqui, fiz uma pesquisa. Na atualidade, né? Então a gente tem alguns países que têm ainda esse regime monopartidário ou unipartidário. Pode ser que venha também essa nomenclatura. Unipartidário ou monopartidário. Tá? É um. Então, aí a República Democrática da Coreia, Coreia do Norte, tá legal? República Popular da China, que você vai ter lá o Partido Comunista Chinês, na Coreia, o Partido dos Trabalhadores da Coreia. São dois países que ainda têm regime comunista, tá legal? Socialista, comunista. República de Cuba, tá? Também outro país de regime socialista, tá legal? República Árabe da Síria, você tem o Partido Ba'ath, né? Na Síria.
A República Popular Democrática do Laos, tá legal? É um partido só, que é o Partido Popular Revolucionário do Laos. A República Socialista do Vietnã, Partido Socialista, Partido Comunista do Vietnã, tá legal? O Turcomenistão, que tem o Partido Democrático do Turcomenistão, e a Eritreia, Frente Popular para a Democracia e Justiça, tá? Esses países hoje, eles são unipartidários, monopartidários, tá legal? Muitos deles, a população nem vota, tá? Quem elege lá são os próprios comandantes lá dos partidos, tá legal? Depois disso, a gente tem também em sistema partidário o bipartidarismo, tá? Então, o país tem unicamente 2 partidos. Então, o político ele se filia a um ou a outro, tá? Normalmente esses 2 partidos têm ideologias diferentes, tá? O exemplo maior aí é os Estados Unidos, tá? Que você tem os republicanos e os democratas. Já tivemos no Brasil no período da ditadura civil-militar o MDB e o Arena. A gente tem na Inglaterra, se eu não me engano, então alguns países do mundo têm esse regime bipartidarista, tá? Então, que são 2 partidos, entendeu? Agora tem o multipartidarismo, ou pluripartidarismo, tá? Que é um país que tem diversos partidos políticos. O maior exemplo hoje é o Brasil. Tá? Eu coloquei aqui 33 partidos políticos, né? Se a gente for lá no site do TSE, deixa eu ver aqui. Site do TSE, deixa eu entrar aqui. Ó. O site do TSE é que eu tenho todos os partidos políticos, se alguém tiver curiosidade, né? TSE partidos políticos. Tem a sigla de cada um deles, né? Caiu antigamente o partido político no Brasil só poderia começar com a sigla P, de partido social, blá blá blá, partido dos trabalhadores, partido. Agora não, né? A gente tem aqui 33 partidos. 33 partidos, tem partido que eu nunca ouvi falar, né? Tal de UP, Unidade Popular. Tem aqui quem é o diretor do partido, tem o número do partido aqui, tem aqui o PROS, Solidariedade, Partido Novo, Rede, Patriota, PCO, PP, PV, enfim. Tem uma série de partidos aqui, né? E esses partidos a gente vai ver numa aula futura, que esses partidos aí formam, né? Dependendo da votação, eles têm vagas no Congresso, vagas nas assembleias legislativas estaduais, né? Então, é isso, assim. Importante a gente saber o mundo que a gente vive, o país que a gente vive, como é formada essas lideranças políticas, para a gente não sair de ignorante. Ignorante no sentido de ignorar algo, né? Ah, professor, eu tenho ideologia de direita, eu sou da direita, ótimo, né? Então você nunca se filia, caso fosse filiar a um partido com ideologias de centro, de esquerda. Ah, professor, eu sou de esquerda, eu gosto da esquerda, eu sou esquerdista, tudo bem. Se um dia você for votar, você olhe os partidos que têm a ideologia que mais você se aproxima. Então, o importante é a gente entender que esses partidos políticos, eles têm suas ideologias, né? São ruins ou não, isso aí é uma outra discussão, né? Mas são ideologias históricas, vêm de processos históricos, tá? E a gente, no Brasil, a gente passou por vários processos, né? Até a extinção de alguns partidos por ideologias e tudo mais. Isso aí vocês podem ver melhor na história. Tá legal? A aula de hoje era exatamente para a gente falar um pouquinho, sentar um pouquinho, debater essa questão partidária dos partidos políticos, como é que eles se formaram, quais são suas ideologias e quais os tipos, né, unipartidário, bipartidário, pluripartidário, multipartidário, né, que existem hoje no mundo. Tá legal? Espero que tenham gostado da aula. Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus.